Como o filho de um dos maiores reis de Israel poderia se tornar seu maior inimigo? Como um príncipe admirado pelo povo terminaria lembrado como símbolo de ambição e tragédia? A história de Absalão começa com brilho, honra e promessas de grandeza, mas aos poucos se transforma em um dos relatos mais dramáticos das Escrituras. Antes de existir a rebelião, antes da divisão no reino, existia apenas um jovem príncipe crescendo dentro do palácio de Jerusalém. Absalão era filho do rei Davi, o mesmo rei que havia derrotado gigantes, liderado batalhas e unido a nação de Israel. Crescer na casa de Davi significava viver cercado de histórias de coragem, fé e vitórias extraordinárias. No entanto, também significava viver em um ambiente complexo, cheio de tensões familiares, rivalidades silenciosas e expectativas enormes. Entre os muitos filhos do rei, Absalão se destacava imediatamente. A Bíblia descreve sua aparência como impressionante. Da cabeça aos pés, não havia defeito nele. Seus cabelos eram famosos, sua presença chamava atenção e sua postura transmitia autoridade. Aos olhos do povo, ele parecia nascer destinado a algo grande. Mas por trás da beleza e do prestígio, existia uma história familiar marcada por fragilidades humanas. O Palácio de Jerusalém não era apenas um lugar de celebrações e decisões políticas. Ali também habitavam conflitos, emoções intensas e relações delicadas entre irmãos que compartilhavam o mesmo pai, mas não necessariamente a mesma história. Entre essas relações estava Tamar, irmã de Absalão. Ela era conhecida por sua graça e pureza. Para Absalão, Tamar não era apenas parte da família real. Ela era alguém que ele amava profundamente e que desejava proteger. Ninguém poderia imaginar que a vida daquela jovem em breve se tornaria o centro de uma dor que abalaria toda a família. Naquele tempo, dentro da própria casa do rei, outro filho de Davi começava a alimentar desejos egoístas que trariam consequências devastadoras. Seu nome era Amnon. O que começou como um sentimento desordenado, logo se transformou em algo que feriria profundamente Tamar e marcaria Absalão para sempre. Quando a injustiça aconteceu, o silêncio tomou conta do palácio. Tamar chorava e Absalão a acolheu em sua casa. Ele tentou consolá-la, mas dentro dele algo começava a mudar. A dor de ver sua irmã ferida plantou uma semente perigosa em seu coração. Uma mistura de indignação, tristeza e desejo de justiça começou a crescer silenciosamente. Curiosamente, Absalão não reagiu com explosão imediata. Ele não levantou a voz, não buscou confronto naquele momento. Em vez disso, guardou tudo dentro de si. Observou o comportamento do rei, percebeu as reações ao redor e esperou. Esse silêncio não significava que a dor havia desaparecido. Pelo contrário, cada dia parecia fortalecer uma decisão que lentamente tomava forma em seu coração. Enquanto o palácio seguia sua rotina, Absalão carregava perguntas que não encontravam resposta. Onde estava a justiça? Por que ninguém agia? Os dias se transformaram em meses. Os meses avançaram em silêncio, e enquanto todos ao redor seguiam suas vidas, Absalão guardava no coração uma ferida que não cicatrizava. Aquela história ainda estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Antes de continuarmos essa história impressionante, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias bíblicas que revelam lições profundas para a nossa vida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também gosta de aprender mais sobre as Escrituras e ajude o canal a alcançar ainda mais pessoas. Agora prepare-se, porque o que aconteceu depois mudaria completamente o destino de Absalão, da família de Davi e de todo o reino de Israel. E a história continua agora mesmo. A ferida no coração de Absalão não surgiu de um único momento de ira. Ela nasceu lentamente, alimentada por dor,
silêncio e uma sensação crescente de injustiça. Enquanto o palácio de Jerusalém seguia aparentemente tranquilo, dentro daquela família real existia uma tensão que poucos conseguiam perceber completamente. Tamar, irmã de Absalão, era conhecida por sua dignidade e beleza. Entre os filhos de Davi, ela era vista como uma jovem respeitada e querida. No entanto, alguém dentro da própria família começou a desenvolver um desejo desordenado por ela. Esse alguém era Amnon, o filho mais velho de Davi e considerado por muitos o herdeiro natural do trono. Amnon permitiu que seu coração fosse dominado por pensamentos egoístas. Influenciado por conselhos equivocados e pela própria obsessão, ele criou um plano para se aproximar de Tamar. Fingindo estar doente, pediu ao rei Davi que enviasse Tamar para ajudá-lo. Sem imaginar o perigo que existia naquela situação, o pedido foi atendido. Quando Tamar chegou para cuidar do irmão, a situação tomou um rumo trágico. O que deveria ser um gesto de cuidado se transformou em um momento de profunda dor. Tamar tentou resistir, argumentou, lembrou das consequências e apelou para o bom senso de Amnon. Mas ele ignorou suas palavras. Depois daquele momento, a vida de Tamar nunca mais seria a mesma. A jovem saiu dali devastada. Em sua dor, ela rasgou suas vestes e colocou cinza sobre a cabeça, sinais antigos de profundo sofrimento. Seu choro ecoava como um testemunho da injustiça que havia ocorrido dentro da própria casa do rei. Foi nesse momento que Absalão apareceu novamente na história. Quando viu sua irmã naquele estado, ele imediatamente percebeu o que havia acontecido. Mesmo sem ouvir todos os detalhes, ele compreendeu a gravidade da situação. Absalão acolheu Tamar em sua casa e tentou consolá-la. Ele pediu que ela permanecesse ali, sob sua proteção. Mas enquanto Tamar chorava abertamente, Absalão reagiu de maneira diferente. A Bíblia diz que ele não falou com Amnon, nem bem nem mal. Esse silêncio era revelador. Por fora, Absalão parecia calmo. Por dentro, porém, algo muito profundo estava acontecendo. Ele esperava que o rei Davi tomasse uma atitude. Afinal, o rei era não apenas pai, mas também o responsável por fazer justiça em Israel. Quando Davi soube do ocorrido, o texto bíblico diz que ele ficou profundamente indignado. No entanto, nenhuma decisão imediata foi tomada. Para Absalão, esse silêncio parecia uma falha grave. A ferida que ele carregava não era apenas pela dor de Tamar, mas também pela sensação de que a justiça não havia sido feita. O tempo passou. Dias viraram meses. Meses se tornaram anos. Durante 2 anos inteiros, Absalão guardou aquele sentimento dentro de si. Ele continuava vivendo no palácio, participando da vida da família real, mas seu coração não era mais o mesmo. Finalmente, Absalão tomou uma decisão. Ele organizou um grande banquete na região onde seus servos trabalhavam com as ovelhas. Era comum que momentos assim se transformassem em celebrações alegres entre os filhos do rei. Absalão convidou todos os seus irmãos. Inicialmente, o próprio rei Davi também foi convidado, mas decidiu não ir. Ainda assim, autorizou que os outros filhos participassem da festa. Quando Amnon chegou ao banquete, o ambiente parecia de celebração. Risos, comida e vinho enchiam o lugar. Mas por trás daquela aparente alegria, Absalão já havia preparado algo que mudaria o rumo de sua própria vida. O silêncio que ele havia mantido por 2 anos estava prestes a terminar. E naquele campo de festa, uma decisão tomada em segredo iniciaria uma sequência de acontecimentos que abalaria toda a casa de Davi. A festa parecia comum. As mesas estavam cheias, os servos circulavam entre os convidados e os filhos do rei conversavam como em qualquer outra celebração. No entanto, por trás daquela aparência tranquila, existia um plano silencioso que Absalão havia preparado com muito cuidado.
Durante 2 anos, ele havia guardado sua dor, observando, esperando e planejando o momento certo. Enquanto o vinho era servido e a alegria da festa crescia, Absalão observava Amnon atentamente. Ele aguardava o momento em que seu irmão estivesse completamente despreocupado. Então, discretamente deu uma ordem aos seus servos. Eles sabiam exatamente o que fazer. Quando o momento chegou, tudo aconteceu rapidamente. O ambiente de festa se transformou em confusão. Os filhos do rei ficaram assustados e fugiram imediatamente. O banquete terminou de forma abrupta e, em poucos instantes, a notícia começou a se espalhar. Quando a informação chegou ao palácio, surgiram rumores exagerados, dizendo que todos os filhos do rei haviam sido mortos. A notícia abalou profundamente o rei Davi. O desespero tomou conta do palácio até que, finalmente, chegaram relatos mais claros sobre o que realmente havia acontecido. A verdade era que apenas Amnon havia morrido. Absalão sabia que não poderia permanecer em Jerusalém depois daquilo. Sem perder tempo, ele fugiu. Seu destino foi Gessur, uma região governada por seu avô materno. Ali, ele encontraria refúgio. Assim começou um período de exílio que duraria 3 anos. Durante esse tempo, Jerusalém continuava sendo governada por Davi, mas dentro do coração do rei existia um vazio. Absalão era seu filho. Apesar de tudo que havia acontecido, o amor de um pai ainda permanecia. A Bíblia sugere que Davi sentia profundamente a ausência do filho. O tempo passava, e aquela distância se tornava cada vez mais dolorosa. Ao mesmo tempo, a situação era complexa. O que Absalão havia feito não poderia simplesmente ser ignorado. Enquanto o rei lidava com esses sentimentos conflitantes, alguém observava tudo com atenção. Esse homem era Joabe, comandante do exército de Davi. Joabe conhecia bem o coração do rei e percebeu que aquela situação precisava de uma solução. Ele entendeu que Davi desejava ver Absalão novamente, mas também sabia que o rei hesitava em tomar essa decisão. Então Joabe elaborou um plano inteligente. Ele procurou uma mulher sábia da cidade de Tecoa e pediu que ela apresentasse ao rei uma história que refletisse a própria situação da família real. A mulher falou com Davi e descreveu um conflito familiar semelhante, levando o rei a refletir sobre misericórdia e reconciliação. Aos poucos, Davi percebeu o verdadeiro significado daquela conversa. O plano de Joabe havia funcionado. Finalmente, o rei permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém. Mas a reconciliação não foi completa. Mesmo autorizado a retornar à cidade, Absalão recebeu uma ordem clara. Ele poderia morar em Jerusalém, mas não teria permissão para se apresentar diante do rei. Assim, Absalão voltou para a cidade onde havia crescido. Caminhou novamente pelas ruas que conhecia desde a juventude e viu novamente os muros do palácio real. No entanto, havia uma barreira invisível entre ele e seu pai. 2 anos se passaram dessa forma. Absalão estava perto do trono, mas distante do rei. Ele estava na cidade, mas não no coração do pai. Essa distância silenciosa começaria a produzir algo novo dentro dele. Uma ambição começava a nascer. E essa ambição, lentamente, prepararia o caminho para um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Com o passar do tempo, a distância entre Absalão e o rei Davi produziu algo inesperado. O silêncio que antes era apenas dor começou a se transformar em ambição. Absalão estava novamente em Jerusalém, caminhando pelas mesmas ruas que conhecia desde jovem, vendo o movimento da cidade e observando o funcionamento do reino. Mas agora ele não enxergava tudo da mesma forma. Algo dentro dele havia mudado. Durante 2 anos, ele permaneceu na cidade, sem poder ver o rosto do rei. Aquela situação o incomodava profundamente. Ele era filho do rei, um príncipe de Israel, mas ao mesmo tempo vivia como alguém que estava à margem da própria família.
Finalmente, depois de insistir por meio de Joabe, Absalão conseguiu ser recebido novamente por Davi. Quando se apresentou diante do pai, o rei o recebeu e o beijou, sinal de que a reconciliação havia acontecido. No entanto, mesmo com essa reconciliação aparente, o coração de Absalão já estava seguindo outro caminho. A partir daquele momento, ele começou a construir cuidadosamente uma nova imagem diante do povo. Absalão providenciou para si carros, cavalos e 50 homens que corriam diante dele. Era uma demonstração pública de poder e prestígio. Sempre que ele se deslocava pela cidade, sua presença chamava a atenção, mas sua estratégia ia muito além da aparência. Todas as manhãs, Absalão se levantava cedo e se posicionava junto ao caminho da porta da cidade. A porta era o lugar onde as pessoas levavam suas causas para serem julgadas, onde decisões importantes eram discutidas e onde muitos cidadãos buscavam justiça. Quando alguém chegava com uma causa para apresentar ao rei, Absalão se aproximava com cordialidade. Ele perguntava de qual cidade aquela pessoa vinha e ouvia atentamente sua história. Depois de escutar o problema, ele respondia com palavras cuidadosamente escolhidas. Dizia que a causa daquela pessoa era justa e correta. Em seguida, acrescentava que infelizmente não havia ninguém designado pelo rei para ouvir e resolver aquela situação. Então, vinha a frase que lentamente conquistava o coração das pessoas. Absalão dizia: "Quem me dera ser juiz nesta terra. Assim, qualquer pessoa que tivesse uma causa poderia vir até mim, e eu lhe faria justiça." As pessoas que ouviam essas palavras se sentiam compreendidas. Elas percebiam em Absalão alguém acessível, alguém disposto a ouvir e demonstrar interesse por suas dificuldades. Quando alguém se aproximava dele para prestar honra, Absalão não permitia que se inclinassem diante dele. Em vez disso, ele estendia a mão, levantava aquela pessoa e a abraçava como um amigo próximo. Esse gesto simples produzia um impacto profundo. Com o tempo, cada vez mais pessoas passaram a ver Absalão como alguém próximo do povo. Ele parecia entender suas dores, ouvir suas preocupações e demonstrar uma compaixão que muitos acreditavam não encontrar na administração do reino. A Bíblia resume esse período com uma frase poderosa: Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Durante anos, ele construiu essa imagem cuidadosamente. Não foi algo impulsivo ou repentino. Foi uma estratégia paciente, construída dia após dia, conversa após conversa. Quando finalmente percebeu que havia conquistado a simpatia de muitos, Absalão tomou o próximo passo de seu plano. Ele se apresentou diante do rei e pediu autorização para ir até Hebrom, dizendo que desejava cumprir um voto que havia feito ao Senhor quando ainda estava em Jesur. Davi, sem suspeitar das intenções do filho, autorizou a viagem. Mas aquela jornada para Hebrom não era apenas uma visita religiosa. Na verdade, ela marcaria o início de uma conspiração silenciosa que estava prestes a sacudir todo o reino de Israel. A viagem de Absalão para Hebrom parecia simples aos olhos de quem observava de fora. Ele havia dito ao rei que precisava cumprir um voto ao Senhor, algo que teria prometido ainda nos dias em que estava em Jesur. Para Davi, aquilo soava como um gesto espiritual legítimo. Por isso, o rei respondeu apenas: "Vai em paz." No entanto, por trás daquela aparente devoção, Absalão já havia preparado cuidadosamente um plano muito maior. Assim que chegou a Hebrom, ele começou a colocar sua estratégia em movimento. Secretamente, enviou mensageiros por todas as tribos de Israel. Esses mensageiros levavam uma instrução clara e simples. Quando ouvissem o som das trombetas, deveriam anunciar em voz alta: "Absalão reina em Hebrom." O plano era audacioso. Em vez de declarar sua intenção diretamente em Jerusalém, ele escolheu iniciar a rebelião em Hebrom, uma cidade com grande importância histórica para o reino de Davi. Foi em Hebrom
que Davi havia sido proclamado rei no início de sua jornada. Agora, ironicamente, seria também o lugar onde começaria a revolta de seu próprio filho. Para tornar o movimento ainda mais convincente, Absalão convidou 200 homens de Jerusalém para acompanhá-lo. Esses homens foram com ele sem saber de seus verdadeiros planos. Eles acreditavam estar apenas participando de um evento religioso. A presença deles dava ainda mais credibilidade à situação, pois pareciam testemunhas de algo legítimo. Mas havia outro detalhe importante em seu plano. Absalão também enviou mensageiros para chamar Aitofel, um conselheiro extremamente respeitado no reino de Davi. A sabedoria de Aitofel era famosa em Israel, e sua opinião era valorizada em decisões importantes. Quando Aitofel se juntou à conspiração, a rebelião ganhou ainda mais força. Pouco a pouco, o movimento começou a crescer. Cada novo apoio fortalecia a confiança de Absalão. O que antes era apenas uma conspiração silenciosa, agora se transformava em um levante cada vez mais evidente. Enquanto isso, em Jerusalém, a notícia finalmente chegou até o rei. Alguém correu até Davi e disse: "O coração dos homens de Israel segue Absalão." Aquelas palavras revelavam algo alarmante. Não se tratava apenas de um pequeno grupo de apoiadores. Uma grande parte do povo havia começado a se inclinar para o lado do príncipe rebelde. Davi percebeu imediatamente a gravidade da situação. Se permanecesse em Jerusalém, a cidade poderia se tornar campo de batalha. Para proteger o povo e evitar destruição, ele tomou uma decisão difícil. O rei decidiu deixar Jerusalém. A saída foi silenciosa, mas profundamente emocionante. Davi partiu acompanhado de seus servos, guardas e alguns seguidores leais. Enquanto caminhava para fora da cidade, ele atravessou o vale do Cedron e começou a subir o Monte das Oliveiras. A Bíblia descreve que Davi subia chorando. Sua cabeça estava coberta e ele caminhava descalço. Aquela cena revelava não apenas um rei fugindo de uma rebelião, mas um pai sofrendo pela atitude do próprio filho. Enquanto Davi se afastava da cidade, Absalão avançava em direção a Jerusalém. O príncipe que havia conquistado o coração do povo agora entrava na capital do reino. Para muitos, aquele parecia ser o início de um novo governo. Mas a história ainda não havia chegado ao seu fim. O conflito entre pai e filho estava prestes a alcançar seu momento mais decisivo, e as consequências dessa rebelião marcariam para sempre a história de Israel. Enquanto Absalão assumia o controle de Jerusalém, Davi reorganizava suas forças fora da cidade. O rei não havia desistido. Mesmo em meio à dor, ele precisava proteger o reino e as pessoas que ainda permaneciam leais a ele. Aos poucos, seus seguidores se reuniram e Davi organizou o exército em 3 grupos, colocando comandantes experientes à frente de cada divisão. Antes que os soldados partissem para o confronto, Davi deu uma ordem muito clara. Ele falou aos comandantes e pediu algo que revelava profundamente o coração de um pai: que tratassem o jovem Absalão com brandura. Apesar da traição, da rebelião e do sofrimento que tudo aquilo havia causado, Davi ainda enxergava Absalão como seu filho. Enquanto isso, o exército de Absalão avançava confiante. Muitos acreditavam que a vitória estava próxima. Afinal, ele havia conquistado o coração de grande parte do povo e agora ocupava a capital do reino. Mas o campo de batalha reservaria surpresas. O confronto aconteceu na floresta de Efraim. O terreno irregular e a vegetação densa tornaram a batalha ainda mais caótica. Os homens de Davi, experientes em combate, começaram a ganhar vantagem. Aos poucos, o exército de Absalão começou a se dispersar. Durante a fuga, Absalão montava em sua mula, tentando escapar rapidamente da confusão da batalha. Enquanto passava por baixo dos galhos de uma grande árvore, seus cabelos se prenderam nos ramos. Em um instante inesperado, ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto o animal continuou correndo.
Aquele momento marcava o ponto final de uma trajetória que havia começado com tanto brilho e promessa. Alguns soldados viram o que havia acontecido e levaram a notícia até Joabe. Diante daquela situação, a rebelião estava praticamente encerrada. Pouco tempo depois, a guerra chegou ao fim. Mensageiros foram enviados rapidamente para informar Davi sobre o resultado da batalha. O rei aguardava ansioso. Sua primeira pergunta não foi sobre vitória ou derrota. Ele perguntou apenas uma coisa: se o jovem Absalão estava bem. Quando finalmente recebeu a notícia do que havia acontecido, o coração do rei se quebrou. Davi subiu para um aposento acima do portão da cidade e começou a chorar. Seu lamento ecoou profundamente entre aqueles que estavam ao redor. Em vez de celebrar o fim da rebelião, ele expressava a dor de um pai que havia perdido o filho. Suas palavras ficaram registradas como uma das declarações mais emocionantes das Escrituras. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar. Assim termina a história de um príncipe que começou admirado por todos, mas cuja ambição e feridas não resolvidas o conduziram por um caminho de destruição. A história de Absalão deixa uma lição profunda. Corações feridos podem produzir decisões perigosas quando não encontram cura. O orgulho pode transformar talento em tragédia. E a busca pelo poder, quando desconectada da sabedoria de Deus, pode levar até mesmo os mais promissores à ruína. Mas, ao mesmo tempo, essa história também revela algo poderoso sobre o coração de Davi. Mesmo diante da rebelião, ele nunca deixou de amar seu filho. E talvez seja exatamente por isso que esse relato continua tocando tantas gerações. Porque ele nos lembra que por trás de reis, guerras e disputas, existem pessoas, escolhas e corações que precisam desesperadamente de graça, perdão e transformação.